Hoje vamos mergulhar numa ideia central, a de um profeta cuja credibilidade inteira dependia de uma única coisa: cumprir sua palavra. Uma promessa feita, olha, era uma promessa que precisava ser cumprida. Simples assim. E isso já nos joga direto numa pergunta fundamental, que meio que prepara o terreno para toda essa análise. Um verdadeiro profeta pode falhar nas suas previsões? A resposta para essa pergunta, como vamos ver, define tudo. Para a gente entender essa questão a fundo, a gente precisa voltar no tempo. Mas voltar muito, para uma profecia bem antiga que estabeleceu um padrão, sabe? Quase um teste de autenticidade para todas as gerações que viriam depois. A origem dessa promessa é a chave de tudo. Ela veio de Moisés, que basicamente plantou a semente da expectativa de que um outro profeta, com uma autoridade parecida com a dele, ia surgir. E a instrução era bem clara: a ele ouvireis. Então, o ponto crucial é esse, né? O padrão era absoluto. Um profeta era validado não pelo discurso bonito, nem pela multidão que o seguia, mas por um critério super simples e inflexível. As profecias dele se cumpriram? Se a resposta fosse não, bom, ele não era o verdadeiro. Fim de papo. Agora vamos avançar um pouco no tempo para ver como essa história se desenrola. Séculos depois, essa promessa não foi esquecida. Muito pelo contrário, ela criou uma atmosfera de intensa expectativa. As pessoas estavam de fato procurando por esse profeta. E essa pergunta ilustra perfeitamente o quanto essa expectativa estava viva. Quando João Batista apareceu lá no deserto, a pergunta na cabeça de todo mundo era direta, era específica. Não perguntaram só quem é você. A pergunta foi: você é o profeta? Aquele mesmo, prometido por Moisés. E a resposta de João foi igualmente direta, uma negação firme, sem rodeios. Ele sabia exatamente de quem o povo estava falando e deixou bem claro que, apesar da missão importante que ele tinha, ele não era o cumprimento daquela antiga profecia. O papel dele, então, era o de um precursor. Ele era a voz que anunciava, a placa que apontava para aquele que ainda estava por vir, o verdadeiro profeta que o povo tanto esperava. E aí então surge Jesus. E ele não só aceita esse título, como faz declarações radicais que colocam a credibilidade dele e aquele padrão de Moisés num teste imediato. Essa afirmação é fundamental. Jesus não diz que o tempo vai chegar. Ele declara que o momento do cumprimento é agora. Ele se coloca como o ponto final, o ápice de tudo que foi escrito por Moisés e pelos profetas. E aqui ele dobra a aposta. Ele não deixa as promessas em aberto para um futuro distante, sabe? Ele estabelece um prazo. Esta geração. Ou seja, tudo que ele previu, segundo as próprias palavras, aconteceria durante a vida daquelas pessoas. O teste do profeta estava oficialmente em andamento. É exatamente aqui que a nossa análise faz uma distinção crítica, que é o coração de todo o argumento. Existem basicamente duas percepções de Jesus que a gente precisa comparar. De um lado, a gente tem o Jesus das Escrituras, que, segundo essa interpretação, cumpriu perfeitamente o teste de Moisés. Fez tudo o que prometeu no prazo que ele mesmo estipulou. Do outro lado, existe o Jesus da religião, uma figura cujas promessas são muitas vezes vistas como pendentes, adiadas para um futuro incerto, transformando esta geração em um vago algum dia. Ok, então vamos examinar as evidências para essa primeira versão, o Jesus que teria cumprido suas promessas. Como é que a história, de acordo com essa visão, deu seu veredito? Esse placar aqui resume os pontos principais. A promessa de que ele viria naquela geração é vista como cumprida no juízo sobre Jerusalém, lá no ano 70 d.C. A promessa de que o reino chegaria, cumprida para aquela geração. E a promessa de que a antiga aliança terminaria foi selada com a destruição do templo, tudo dentro daquele prazo. Sob essa ótica, o resultado é um histórico perfeito. Cada promessa, cada previsão foi cumprida à risca. Aquele teste estabelecido por Moisés foi passado com sucesso absoluto. Certo. Mas por que traçar essa linha divisória é tão importante? Porque, segundo esta análise, isso redefine a própria natureza da identidade de Jesus. O Jesus das Escrituras, ao cumprir o que disse, é identificado como o verdadeiro profeta prometido, aquele cuja autenticidade foi confirmada pela história, exatamente como o padrão antigo exigia. Em total contraste, o Jesus da religião, aquele associado a promessas pendentes, seria, por essa mesma lógica, um profeta cujas palavras não se cumpriram.
Uma figura que, na verdade, falha no teste mais fundamental de todos, aquele estabelecido por Moisés. E tudo volta para este ponto final que não tem negociação. A marca registrada do profeta prometido era a infalibilidade. Ele não podia falhar, porque a missão dele era falar a verdade e depois provar essa verdade através do cumprimento. E assim, essa análise toda nos deixa com essa pergunta para a gente refletir. Com base nessa distinção entre um profeta de palavras cumpridas e um de promessas pendentes, qual dessas versões de Jesus prevalece? É uma questão que vai muito além da história e entra de cabeça no campo da interpretação pessoal.